Concorda com o Tite, o balanço é positivo nesse período de Copa América? Muita gente pode olhar, mas ele tá querendo justificar depois de ter perdido e empatado. Cara, tem o contexto do jogo e tem o contexto da série porque termina agora. Para mim o balanço é muito positivo. Parabéns à CBF, que escolheu desvalorizar o seu produto, o seu campeonato, deixando o campeonato rolando com uma Copa América em andamento. Parabéns à CBF, é a grande culpada. O Tite está certo, o Braz, a comissão técnica, quando fala do intervalo de jogos. É um jogo atrás do outro. Nem isso tem um bom senso. O jogador ali não é uma máquina, é ser humano. Por isso que você vê um time agora que não tem capacidade de fazer 90 minutos intensos. Tudo é possível acontecer. Como eu falei, não tem nada decidido ainda. Se eu vou ficar, se eu vou sair. O que eu quero mesmo agora é treinar, como eu estou fazendo, jogar, ter uma sequência, buscar o meu espaço aqui no Flamengo. Como eu falei, eu vou ficar até dezembro, como todo mundo sabe, e eu quero ser importante. Tenho entrado um jogo sim, um jogo não, e isso acaba um pouco dificultando o jogador, né? Salve nação, saudações rubro-negras. Vamos debater aqui sobre o Flamengo, cara, neste período de Copa América. O balanço para você, quero te perguntar, responda aqui nos comentários. Foi positivo o balanço do Mengão no período de Copa América, sim ou não? Cara, poderia ter sido pior. Tá certo, o Flamengo era líder ontem, perdeu a liderança para o Botafogo, que tem mais gols que o Palmeiras. Quero aqui até tirar uma casquinha dos palmeirenses, né, que tava ali zoando o Flamengo, né? Porque o Palmeiras estava liderando, daí vem o Botafogo e crau, pegou a liderança do Palmeiras. E a próxima rodada é Botafogo e Palmeiras. Tudo pode acontecer ainda, galera. E teremos a tropa de volta na próxima rodada. É isso aí. O Flamengo teve um jogo adiado, né, contra o Internacional. O Flamengo volta a campo agora somente dia 20 contra o Criciúma. O jogo será no Mané Garrincha, mando do Mengão, e teremos a tropa de volta, cara. Dependendo do que acontecer entre Palmeiras e Botafogo na próxima rodada, o Flamengo pode se beneficiar do resultado. Vamos aqui então acompanhar este corte do F360 da ESPN Brasil, falando sobre o nosso Mengão. Deixa o seu like, se inscreva e ative o sininho. Ontem eu estava muito nervoso, chateado, triste, mas, cara, vamos erguer a cabeça, né? Somos Flamengo, cara, é isso aí. Simbora pro vídeo, simbora. Desvalorizar. Pera aí, deixa eu voltar aqui. Que ainda que o Flamengo tenha sido um resultado péssimo, a atuação não necessariamente foi péssima. Acho que teve um momento que foi boa. E você concorda com o Tite, o balanço é positivo nesse período de Copa América? Muita gente pode olhar, mas ele tá querendo justificar depois de ter perdido e empatado. Cara, tem o contexto do jogo e tem o contexto da série porque termina agora. Para mim o balanço é muito positivo. Com todas as dificuldades, como ele encontrou soluções, como o Wesley subiu de produção, ainda que tenha feito gol contra ontem, o Léo Ortiz como volante foi muito bem, o Léo Pereira quando foi utilizado na lateral esquerda, o Gerson manteve o alto nível, o Luiz Araújo às vezes se alternando por dentro ou pelo lado, jogando muito bem, o Pedro seguiu fazendo gols. Então, em meio a tantas dificuldades, eu acho que é sim positivo, porque agora não é importante o Flamengo ter terminado a sequência na liderança. O importante era ele estar terminando essa sequência ali no bolo, e ele está. Só para pegar um ponto, essa questão física, a gente falou do Galo aqui, falamos do Internacional, que sofreu com desfalques no período da Copa América, e o Flamengo exausto, né, completamente dilacerado por desfalques, e fisicamente a gente vê o time morto em campo. Parabéns à CBF, que escolheu desvalorizar o seu produto, o seu campeonato, deixando o campeonato rolando com uma Copa América em andamento. Parabéns à CBF, é a grande culpada. É o único lugar, né? É um escárnio isso. A Eurocopa e Copa América para os campeonatos em todo o mundo. Só no Brasil continua. Aí você decide desfalcar os seus times e desvalorizar o seu produto, o seu campeonato. E é isso que acontece. E aí o clube que tem que se virar para tentar criar a solução. A gente viu o Galo aí, com banco em algumas oportunidades, 6 jogadores. 6 jogadores no banco. Então, assim, a CBF que é responsável por isso. Agora, até para ser justo, o Flamengo foi um time que liderou, tentou fazer essa modificação, né, para que o campeonato fosse paralisado, acho que de maneira
correta, mas eu acho até que esse movimento por parte dos clubes ele deveria ter sido um movimento antecipado. Sim. Porque já se sabia há muito tempo, a gente já falava no ano passado, gente, que não ia parar o Campeonato Brasileiro na Copa América. E isso é um equívoco muito grande da gestão da CBF. Aliás, eu não vou nem falar de gestão, porque não existe uma gestão. E só um pequeno adendo para corroborar o que você está falando. Já fechei, era isso aí. Porque você falou da questão física e acho que é o principal e é um absurdo. Além disso, você tem a concorrência de produtos. Porque você teve jogo da Seleção Brasileira num dia que o Flamengo e Cuiabá estavam jogando, que o São Paulo e o Red Bull Bragantino estavam jogando. Então, além disso, a CBF, que é a Seleção Brasileira e a competição dela, estavam jogando ao mesmo tempo. Então, você cria uma concorrência dentro das próprias coisas que você gere. Então, sem falar na questão física, que para mim é o maior absurdo. E o Tite está certo, o Braz, a comissão técnica, quando fala do intervalo de jogos. É um jogo atrás do outro. Nem isso tem um bom senso. O jogador ali não é uma máquina, é ser humano. Por isso que você vê um time agora que não tem capacidade de fazer 90 minutos intensos. É natural, porque o ser humano... Deixa eu emendar aqui, cara. O Flamengo estava jogando de 3 em 3 dias e agora tem um período de 9 dias sem jogos. Olha só como que a CBF ferrou com o Flamengo, né? Olha só que desorganização, cara. Não poderia ter colocado jogos ali de 4 em 4 dias, de 5 em 5 dias... e agora ter um período menor parado. Agora o Flamengo fica 9 dias parado e lá para trás jogando de 3 em 3 dias. É nossa, um lixo, né? Ali, ele já está muito prejudicado na parte física. E eu não estou aqui para fazer defesa do Flamengo, não. Estou falando, já citei outros times aqui. Por outro lado, amigo Dona, tem um cara que tem jogado pouco e ontem teve espaço para entrar. Vamos ouvir o que disse Gabigol depois do jogo. Cara, tudo é possível acontecer. Como eu falei, não tem nada decidido ainda. Se eu vou ficar, se eu vou sair. O que eu quero mesmo agora é treinar, como eu estou fazendo, jogar, ter uma sequência, buscar o meu espaço aqui no Flamengo. Como eu falei, eu vou ficar até dezembro, como todo mundo sabe, e eu quero ser importante. Tenho entrado um jogo sim, um jogo não, e isso acaba um pouco dificultando o jogador, né? A gente sabe que você só vai pegar o ritmo jogando. Então eu tenho treinado bastante, me dedicado ao máximo para poder ajudar o Flamengo. Eu acho que ele tem razão. O que ele tem que fazer agora é treinar e tentar jogar e voltar a ser aquele Gabigol. Você concorda? Exato, Abel. E ontem demonstrou essa atitude. Foi bem, a gente vê até pelas chances criadas. 3 foi o que mais gerou chances para o Flamengo. Ele marca um gol que acaba anulado. Mostra não só a presença diária, mas a vontade de participar, de sair da área, como ele fazia bem em alguns momentos quando foi deslocado para ser o articulador do time. É uma pena, Abel, ver o Gabigol tão subaproveitado e nessa situação, com o Flamengo ali já resignado em perdê-lo, de certa forma até forçando a saída do Gabigol, porque eu vejo que ontem é mais um exemplo de que ele pode continuar contribuindo com o Flamengo, mesmo que não seja titular. Então, se o Gabigol se mantém motivado... Se a gente considerar os desfalques, não só os que estavam na Copa América, mas por lesão, eram muitos e o Gabigol teve pouquíssimo espaço nesse período, né? Teve pouco espaço, muito... Primeiro, aquela polêmica da camisa do Corinthians, depois a renovação, proposta do Palmeiras, ele é barrado aí não por opção do brasileiro e tem valor no mercado. Tanto é que o Palmeiras se dispõe até a considerar trocar um grande ídolo por ele, e outros clubes também se interessam pelo Gabigol. Então eu lamento que a diretoria do Flamengo tenha chegado a esse ponto de resignação com o Gabigol e até mesmo de, em alguns momentos, jogar o ídolo contra a torcida. É muito conveniente, quando se quer abrir mão de um jogador, colocar a responsabilidade no colo dele. E o Gabigol tem responsabilidade por muita coisa. O Gabigol não é santo, o Gabigol cometeu erros, mas, por outro lado, eu vejo que tem um histórico de mais serviços prestados ao Flamengo do que ônus, do que problemas. E por tudo isso, por toda a relação que ele tem, não só com o clube, mas com a torcida do Flamengo, eu esperava que a diretoria tratasse dessa questão Gabigol e uma possível saída de uma forma menos fria, de uma forma menos, talvez até burocrática, de enxergar só o custo-benefício e de não enxergar que o contexto não tem favorecido também uma reação.
para mim, mostra que não há ali uma boa vontade interna com o Gabigol. E eu repito, o Gabigol em outro clube, com a movimentação que ele fez ontem, um cara com capacidade de armar o time, de ser mais do que um atacante de referência, ele tem uma utilidade muito grande na maioria dos times brasileiros. E no Flamengo não é diferente. Não é um problema o Tite ter preferência pelo Pedro ou por centroavantes de mais imposição física, que preparem a jogada de costas. Mas eu não vejo sentido em boicotar o Gabigol. Que ele jogue até o fim do ano, mas que não haja uma má vontade com ele, porque isso é jogar contra o próprio Flamengo. Então eu peço ao amigo Breler Concordo com o Breler. que permita ter um pensamento bem diferente do seu. Opa, por favor. Porque, por exemplo, essa boa vontade, essa entrega que a gente viu, uma boa atuação até do Gabigol ontem, não vimos várias vezes em que ele entrou em campo desde o ano passado, antes do Tite. 1 ano e meio. Concorda comigo? De baixo. Desde Sampaoli, desde outros técnicos. E outra coisa, o Gabigol tem que se ajudar para o Flamengo ajudá-lo, né? Vestir camisa de outro clube, deixar ser fotografado, toda aquela confusão que ele entrou com o negócio do doping, que até agora não está decidido. Errou. Gabigol tem que se ajudar também, na minha opinião. O Abel, Deve ter Para o aprendido, Flamengo né? também ajudá-lo. a interpretação que eu tenho, a proposta que o Flamengo faz de 1 ano é uma proposta para o Gabigol negar. Isso aí concordo. Já faz uma Aí eu tô proposta- com o Breler e tô com você. Já faz uma proposta sabendo que vem um não, né, do Gabigol. E o clube está no direito de avaliar, né, se quer ou não permanecer com o Gabigol. E acho que ele até fala, não foi afastamento. De fato, não foi afastamento. Mas depois da declaração do empresário dele, o Flamengo, então tem uma oportunidade de fazer negócio aqui. E o Gabigol ontem, ele completou o 6º jogo dele no Campeonato Brasileiro. Entrando em campo no próximo, vai o 7º jogo e ele não pode mais sair nesse momento. E não vai sair. Acho que depois da declaração que a gente viu do Gabigol ontem, está muito nítido que, mesmo não permanecendo no Flamengo, clube que ele é ídolo, e ontem a gente viu de novo o carinho da torcida no Maracanã, ele vai tentar se dedicar para ser uma peça importante dentro desse time do Tite. Ótimo, é isso que ele tem que fazer. E eu isso concordo. que ele tem que Quando fazer. ele falou, eu concordei. E É isso que ele tem que fazer, treinar e tentar ser o Gabigol que todo mundo E conhece. ele deu uma resposta ontem. Achei que ele entrou bem. Né? Vamos ver se isso vai ser algo constante até a reta final da temporada. Agora, a partir do momento que você tem esse cara disponível, eu acho que ele não tem que ser descartado, não. Acho que é um jogador que precisa estar no radar mesmo do Tite para receber mais oportunidades. Mas a parte injusta para mim, Abel, e é legítimo o clube não querer mais um jogador. Chegamos à conclusão que o Gabigol não serve mais, ele cometeu muitos erros, não é o jogador que a gente quer. Só pontuar enquanto você fala, desculpa eu te interromper, que isso é muito comum na Europa. Sim. Nos dias de hoje e anteriormente. Do jogo. Posso citar um monstro da história? Ronaldinho Gaúcho. Quando o Barcelona chegou à conclusão que o Ronaldinho Gaúcho não estava respondendo mais, o que aconteceu? Um abraço. Melhor do mundo, fez história. Está na história do Barcelona e do futebol mundial. Não, CR7 no Real Madrid. Sim. Não é Legítimo. falta de respeito, é profissionalismo. Eu acho que nós no Brasil, todos nós, a gente tem uma visão, às vezes, paternalista. O cara é ídolo, o cara fez história. Não, mas ele tem que continuar. mas nesse- Porque o clube é maior que todo mundo, ou não? Você não pode se apegar só com um sentimento que deve existir, principalmente da torcida da instituição, que é a gratidão. Sim, Mas, claro. mas nesse caso, gente... Mas eu acho que você tem que analisar o daqui pra frente, o que seria melhor pro clube. Então, eu não tenho problema com a diretoria bancar essa decisão de não querer mais o Gabigol, mas Não gosta da forma, é isso? precisa assumir, precisa chegar, bater no peito, nós não queremos mais o Gabigol, porque é injusto colocar no colo dele como o Gabigol foi o culpado pela saída do Flamengo. Ele não quis ficar. A gente ofereceu um contrato. Sim, sim. Poxa, isso daí é malandragem. Era melhor, Botou na conta claro, dele, pra né? era melhor não mundo ter que o- feito a proposta. Não, mas, Você oferece o contrato de 1 ano para um jogador de 27 anos. mas a narrativa que vai ficar... Para ele não aceitar, A né? narrativa que vai ficar até corre o risco de manchar a história do Gabigol no Flamengo, porque o torcedor... Não acredito. Por Não, causa mas, disso, não. mas o torcedor vai lembrar, mas a diretoria ofereceu, o Gabigol não quis ficar. Não é essa a narrativa. A diretoria não quis ficar com o Gabigol e não assumiu em momento algum, porque isso pode ter um ônus. Lá na frente, se o Gabigol sai, começa a se destacar, ganhar título, marcar gol pelo novo clube, ainda mais um rival nacional do Flamengo,
Aí o torcedor vai lembrar, pô, mas a diretoria não abriu mão? Aí o Landim, o Marcos Braz vão dizer, não, imagina, a gente ofereceu um contrato para ele, só que essa diretoria, se fosse uma diretoria, não, a gestão Landim não aceita ato de indisciplina, a gestão Landim não tolera desvios de conduta, seria coerente não querer contar mais com o Gabigol. Mas é uma diretoria que já tolerou muita coisa. Se a diretoria não aceita desvio de conduta, o Marcos Braz já teria saído há muito tempo. Depois do episódio do shopping, hein? Então, isso aí que não me convence. E eu concordo com você. Se um clube adota uma política de tolerância zero a esse tipo de desvio, o Gabigol realmente estaria com um futuro comprometido. Mas não é o caso do Flamengo. O departamento de futebol do Flamengo, gerido pelo Marcos Braz, sempre foi ali... o diretor faz o que quer e passa o recado para todo mundo. Então, nesse aspecto, eu vejo que a diretoria do Flamengo falha com o Gabigol e falha com a própria torcida, porque está, na minha visão, rifando um ídolo sem querer assumir que não quer que a sua presença mais no clube. E no fim das contas, assim, vendo todo o cenário, tudo o que aconteceu, acho que é bem importante que você pontuou, que se ele sai agora, ele tinha um risco de assim, ele saiu com o episódio da camisa do Corinthians, recusando proposta de renovação. E aí, no fim das contas, para ele pode ser um baita negócio ficar até o fim do ano. Porque pode ser que ele saia, de repente, como campeão. Outra imagem. Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, não sei. E de repente, mesmo que não seja protagonista, mas vai que ele entra numa final e faz mais um gol, ele já tem esse histórico. E sem falar em termos financeiros, porque se ele sai sem custos, ele tem condições melhores de negociar valores para ele, já que não vai ter trava financeira que algum clube precisaria pagar alguma questão para o Flamengo. Então, assim, ele pode se dar bem na moral com o torcedor, da forma como ele vem a sair, até porque ele, como o Dona falou, acho que ele pode dar a volta por cima. Não é o mais provável, porque no período de maior ausência do elenco, ele não vinha sendo titular. Mas ontem ele mostra que ele ainda tem capacidade, tem idade para isso. Então ele pode dar a volta por cima tecnicamente, falando da atuação dele, na imagem com a torcida, de repente saindo, mesmo que não sendo protagonista, mas saindo campeão, e podendo questões financeiras que ele pode negociar moldes contratuais que sejam muito mais interessantes do que ele estivesse negociando agora. Então pode ser que no fim das contas tenha sido um baita negócio para o Gabigol permanecer até o fim do contrato. Tá aí, galera, um corte aqui do programa F360, analisando esse período do Flamengo, esse período de Copa América, né? Deixa eu só ir tirando aqui os fundos, deixa eu falar com vocês aqui, ó, sem corte, galera, vamos lá? Estamos aqui com o estúdio meio a meio, né? Meio chroma key e meio real. Bem, cara, sobre o Gabigol, sobre a CBF ter prejudicado o Flamengo, né? A CBF prejudicou todo mundo, na verdade, né? A partir do momento que ela não para o campeonato, seu principal produto na fase de Copa América, ela está prejudicando os clubes brasileiros, Atlético Mineiro também, Palmeiras também. Quem teve jogadores convocados foram prejudicados e o Flamengo foi o mais prejudicado, né? Nós tivemos 5 jogadores convocados, daí não demos tanta sorte também porque o Cebolinha lesionou, o Bruno Henrique lesionou, o Igor Jesus lesionou. Outros jogadores se lesionaram nesse período de Copa América, então fizeram muita falta, né, cara? E, galera, o Eric Pulgar, por exemplo, a partir do momento que ele volta da Copa América, ele tira a posição do Léo Ortiz. E o Léo Ortiz estava jogando muito bem, o Flamengo estava vencendo os jogos. Tinha vencido o Cruzeiro, tinha vencido o Atlético Mineiro. O Flamengo estava vencendo os jogos ali com o Léo Ortiz no meio, cara, de volante. E o Eric Pulgar não voltou bem, só que ele tem o status de titular. E o Tite, ele não tirou o Eric Pulgar da titularidade. Só que o Tite tem que entender o seguinte, tem que dar méritos ao mérito. Ou seja, quem está merecendo a titularidade neste momento é o Léo Ortiz. Porque o Eric Pulgar voltou mal, cara. Não está jogando bem. E o Alan tá jogando mal também, ontem fez um péssimo jogo. Ou seja, tem que deixar jogar quem está melhor. Por que ele não colocou o Lohan, por exemplo, em campo ontem? Porque o Lohan vem jogando mal. Só que, cara, ele colocou o Carlinhos, ó. Acabamos o jogo com Pedro, Carlinhos, Gabigol, cara. 3 atacantes e o menino meio armador no banco, o Lohan, um meia, né? Ele pode fazer a função do Arrascaeta, por exemplo. O Gerson também faz, às vezes. A realidade é que o Flamengo ontem fez um bom primeiro tempo, finalizou 11 vezes no primeiro tempo. O Fortaleza não finalizou nenhuma vez.
O gol foi contra, infelizmente. O Wesley vinha fazendo bons jogos ontem e não foi bem, né? São vários fatores, galera. Então, assim, o combo Copa América, o resultado final, Flamengo 31 pontos e quem está liderando tem 33. São 2 pontos de diferença. Dá para tirar essa diferença? Lógico que dá. Falta muitas rodadas ainda. E a cavalaria do Uruguai voltam, né? De La Cruz, Arrascaeta, Matias Vinha, Eric Pulgar, né? Cara, nesse período tivemos muitos problemas. Por exemplo, o Ayrton Lucas teve um período que ele estava fora. O Léo Pereira teve que fazer improvisada a lateral esquerda. Tivemos muitos problemas e o Tite conseguiu, em vários jogos, sobressair, ser superior ao adversário e conseguiu os 3 pontos, conseguiu o resultado, né? Tivemos vários jogos bacana, cara. Só que, infelizmente, ontem o Flamengo perdeu porque fez um péssimo segundo tempo, né? Um segundo tempo muito ruim. E o Tite demorou demais para mexer no time. Demais, cara. Esperou tomar o gol para tomar atitude. Então o Tite pecou também nisso. Ele demora demais para mexer no time, né? Será que ele não percebeu que até os 15 do segundo tempo o Flamengo veio sonolento, dormindo? Tava querendo administrar o quê? 1-1? Jogando em casa contra o Fortaleza, sendo que o Palmeiras vencia no mesmo momento lá e o Palmeiras naquele momento estava assumindo a liderança. O que o Flamengo queria administrar? O 1-1? É isso que não dá para entender, cara. E sobre o Gabigol, acho que ele entrou muito bem. Acho que se ele continuar com essa pegada... Cara, se os 11 jogadores ontem tivessem a mesma vontade que o Gabigol estava, nós tínhamos vencido o jogo, cara. O Gabigol entrou querendo o jogo, entrou com muita vontade, finalizou, fez gol, infelizmente estava impedido por pouco, foi anulado o gol. Mas é isso. O Gabigol, ele deu esse trechinho de entrevista, né, que a gente colocou aqui, falou que não sabe se fica, não sabe se sai, ele vai dar tudo nos treinamentos e ele quer jogar. Tomara que dê tudo certo, né, galera? Cara, eu sou um ser humano emotivo. Tem hora que eu tô com raiva, tem hora que eu tô feliz, então... Tem hora que eu tenho raiva do Gabigol, tem hora que eu quero perdoar ele, tem hora que eu quero que ele continue, tem hora que eu quero que ele saia, sabe? Cara, sentimentos de amor e ódio faz parte, né, da nossa vida, da nossa cabeça, né? Você, o que você acha, cara? Gabigol, se ele entrar desse jeito, será que ele consegue reverter a situação dele no Flamengo? O que você acha? Comente aqui. Eu acho que sim. Só que o tempo dirá. Fechado? Valeu, galera. Tamo juntos. Infelizmente, não somos mais líder do Brasileirão. Porém, o campeonato vai acabar só em dezembro, né? Dá tempo ainda da gente reverter as coisas. Saudações rubro-negras e fui!